Cuca de volta ao Atlético? Até onde tem verdade nessa história que ganhou repercussão ao longo dos últimos dias, principalmente nas redes sociais? Você, torcedor, gostaria do retorno de Cuca nessa reta final de temporada? Roda aí, Furacão, que tem muito assunto para poder falar sobre isso e, claro, a projeção do jogo do fim de semana, sábado, 9 da noite, contra o São Paulo no Morumbi. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre Cuca. É isso mesmo, Cuca, que abandonou o barco em meio à temporada. Depois que ele foi embora, aí sim o Atlético começou a degringolar, uma barbaridade, uma repercussão muito ruim da saída dele. E a gente tem uma informação importante sobre essa... Se é que eu posso utilizar o termo possibilidade. Vocês vão entender o porquê que o assunto hoje é sobre Cuca. E eu já pergunto pra você, torcedor. Se você tivesse que... Você, sozinho, com seus botões. Com o Lúcio Gonzalez não tá legal. E eu acho que com o Atlético, com o Lúcio Gonzalez, a coisa não vai mudar de figura. Espero estar errado. Torço pra que eu esteja errado. Mas para você por 5 segundos aí. 5 segundos e pensa. Se você pudesse tirar o Lúcio agora... e trazer o Cuca de volta, pelo menos para a reta final do ano, para o Atlético não cair. Você faria? Pensa aí. Pensou. Coloca nos comentários que eu quero ler a sua resposta. Capela, eu topo. Capela, não topo. Traria o treinador, manteria o Lúcio, traria o Cuca. Manda nos comentários o que você quiser. Que aí eu vou colocar agora o que chegou para mim. E isso é informação muito fidedigna. Muito fidedigna, e eu vou dar alguns nomes aqui até para que você possa ter uma ilustração de tudo que deu para apurar ao longo dos últimos dias, tá? Antes disso, dá um likezinho aí, rapaziada, se inscreve no canal, passamos de 24 mil inscritos no canal, vamos lá, será que dá para chegar em 30k até o final do ano? Vamos lá que eu boto fé na família rubro-negra. Você aí que acompanha o canal, ou você que não torce pro Atlético, mas que acompanha também pra tirar onda, pra zoar, pra fazer o que você quiser, pega aí o link do canal, compartilha no seu grupo de WhatsApp, pega galera, vamos lá, compartilha aí, vários prêmios, vários sorteios, um monte de coisa que a gente faz aqui no canal também, novidades pro ano que vem, aguardem, tá certo? E sempre pra KTO, cupom KP20 tá aqui, plataforma pra maiores de 18 anos, KTO, melhor site de entretenimento do Brasil, de maior credibilidade no Brasil, gente, então você se cadastra em KTO.com. Quando aparecer cupom promocional, coloca KP20. Você ganha no ato 20% de bônus. No primeiro depósito, vem com a KTO que eu tanto amo. E você que se cadastrar, bate um print aí com o meu cupom. Manda no meu inbox que eu te coloco no nosso grupo de apostas aqui. E a gente tenta fazer literalmente uma fezinha juntos para se divertir e ganhar um cascalho, por que não? Beleza? Galera, é o seguinte... O jornalista do 1-2, eu não sei se vocês acompanharam aí esse trecho, eu tô até com o trecho aberto aqui, foi o Augusto Mafuz, claro, né, no podcast Carneiro e Mafuz, episódio 53, para quem quiser acompanhar, deu uma declaração que o Mafuz esteve em um jantar recente e que o Cuca teria dito, e uma pessoa teria dito para essa pessoa que disse para o Mafuz que... o Cuca sabe como resolver o problema tático e técnico e psicológico e físico do time e que o Atlético nesses últimos 6 jogos, aí praticamente falta um jogo a mais, claro, jogo atrasado, aquela história toda, o Cuca saberia como vencer pelo menos 4 jogos para evitar rebaixamento. E que talvez um pedido de desculpas de Mário Celso Petralha poderia sensibilizar o treinador para voltar ao Atlético e terminar essa temporada que ele deixou pela metade. Eu fiz uma enquete no nosso Twitter do Fala Cap e eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Eu fiquei surpreso. Me arrisco a dizer com o desespero que o torcedor atleticano está, porque o sentimento que o torcedor tem nesse momento é o mesmo que o meu. Exatamente o mesmo que o meu. É de decepção, é de irritação, bateu o desespero. Cara, não estava previsto perder pro Vitória. O empate já seria ruim, a derrota foi assim... Toda aquela expectativa do pacto, para quem não sabe até agora, o pacto entre torcida e time, a torcida perdeu a confiança no time. Porque uma coisa é você, vamos lá fazer o pacto com o time, vamos apoiar, ganhar do Cruzeiro, é isso aí, vamos pra cima e tal. E aí de repente você pá, no próximo jogo em casa, você toma uma virada do Vitória. Então isso deu uma arrebentada na confiança do torcedor com o grupo de jogadores. E eu fiz uma enquete aqui
que já deu praticamente 24 horas. Que é a pergunta: você, torcedor, aceitaria Cuca de volta nessa reta final de temporada, pensando na luta contra o rebaixamento? Não! Traiu a gente. Vaza! 28%. Sim, precisamos dele. 65%. Ainda não tem opinião formada, 7%. Então é uma maioria esmagadora que gostaria do Cuca de volta. Eu vou colocar a minha avaliação aqui. Primeira coisa. Eu duvido que o Petralha, ainda mais nesse momento de saúde debilitada, que ele está internado, se recuperando e que tenha muita saúde, ele ligue para o Cuca, dê o braço a torcer e peça o retorno do treinador. Primeira coisa aí. Até porque, para quem não lembra, o Petralha fez um post no seu Facebook arrebentando o Cuca, falando do caráter, da índole, que se sentiu traído, aquela história toda. Então, para começar aí, e a gente sabe como é que o Petralha é, rancoroso. Primeiro ponto é esse. Então, qualquer que seja a possibilidade de um retorno dele, eu já descarto por aí. Por já saber como é que funciona o modus operandi do Petralha, ele não vai querer o Cuca de volta. Ponto. Segunda coisa, e aí a informação que deu para apurar. Os jogadores ficaram, olha, eu não vou usar o termo que eu recebi, tá? Aliás, eu posso, todo respeito aí, vai. Eu não sou muito de querer falar palavrão no ar assim e tal, mas os caras ficaram putos e indignados com a postura do Cuca. Os caras não gostaram da forma com que ele saiu. De literalmente abandonar. Os caras foram abandonados. Tudo bem, alguns atritos no vestiário, o que é totalmente normal, não teve briga. Bom, foi o que me passaram. Bom, foi o que me passaram, tá, gente? De dentro do vestiário, tá? De dentro do vestiário. Foi o que chegou pra mim. Que não teve porradaria, não teve treta, ninguém saiu na mão. Teve muita cobrança, muita gritaria. Muita cobrança e gritaria. Principalmente naquele jogo fatídico contra o Flamengo, que o Atlético tomou gol no último lance do jogo. E no final das contas, os jogadores se sentiram traídos pelo Cuca. E o Cuca, eu falei lá atrás, eu detesto essa coisa de, não, eu avisei. Não, eu detesto o avisei. Só que o Cuca, gente, eu acompanhei o trabalho dele de perto, no Palmeiras, no São Paulo. A gente acompanhou o trabalho dele no Atlético Mineiro. O Cuca, ele tem esse costume de abandonar até mesmo bons trabalhos. Não que ele estivesse fazendo um grande trabalho no Atlético, não estava, mas o Atlético pelo menos era um time mais competitivo. Era um Atlético que chegou a figurar entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que mesmo no início do torneio, mas pelo menos estava lá. Antes você tá brigando lá no começo do que você tá brigando no final lá embaixo. Os jogadores não gostaram e acharam que foi assim uma decisão de coração quente, que poderia depois baixar um pouco a bola, esfriar um pouco a cabeça e beleza, vamos retomar a parada aqui. Os jogadores não gostaram dessa decisão, não gostaram. Então muitos não gostariam do retorno do Cuca. Muitos. Porque se o Atlético entrou nessa situação, passa muito pelo que o Cuca fez. Muito. De abandonar o barco quando o time mais precisava. Que o time, quando começou a perder confiança, onde você tem que se apoiar? Nos ídolos, nos dirigentes, na torcida e no treinador, o comandante. Se o comandante larga o barco, porque assim, os dirigentes a gente não pode se apoiar em nada, que são todos uns omissos. Primeiro ponto aí. A torcida está fazendo a sua parte. Os jogadores não fazem a parte deles. Então você tem que olhar na figura do técnico, alguém que, deixa pra mim. Eu. Agora é comigo. Boleirada, vamos se fechar aqui, pá, pum, lu. Não, ele fez o oposto, ele pulou do barco, como ele adora fazer. E quando eu tomei muita porrada de muitos torcedores atleticanos, que eu critiquei muito o Cuca, mesmo quando ele chegou, eu falei, gente, atenção, o Cuca tem problema de relacionamento, e vou falar aqui, eu vou dar um exemplo. O Bruno Pérez, lembram do Bruno Pérez? Bom lateral, que infelizmente não conseguiu ter uma sequência positiva com a camisa atleticana, mas é um cara que fez carreira na Europa, é um jogador que, por mais que esteja parado hoje, quando ele chegou, ele estava meio sem jogar, não tinha dado certo no esporte, aquela história toda, é um jogador que poderia, sei lá, cara, ou, não sei, eu costumo falar o seguinte, turma, não que o cara seja um craque, mas quando você tem um jogador mediano e tem um treinador bom, esse cara vira bom. E não é possível que um cara que jogou, fardou na Europa, se deu bem por lá, não consiga jogar no futebol brasileiro. Ainda mais uma posição em que o Atlético é muito carente há muito tempo. Desde que o Kelvin foi embora do Atlético, o Atlético nunca mais teve um grande lateral direito para dar uma sequência. E, inclusive, o próprio Kelvin muitas vezes era mais reserva do que titular.
Muitas vezes, vale lembrar. Eu gostava dele, foi importante em clássico, estadual, contra o Coxa, aquela história toda, fez boas partidas, era um jogador jovem ainda, que estava oscilando, mas era um bom lateral, melhor que o Godoy, melhor que o Maatson. Hoje seria titular do Atlético, ou não. Pô, a gente improvisa lateral, improvisou o Eric, improvisou o Coelho. Porra, me ajuda, né? Então o Cuca, ele tem essa fama de ser meio traíra no futebol. Tem muito jogador que não gosta dele. É fama. É fama. E o Bruno Pérez teve problema com ele no São Paulo, nos tempos de São Paulo, que eu sei, isso é informação, por isso que eu falo o nome aqui, entre outros atletas. E, cara, não tava legal, o clima não tava legal, entendeu? Então assim, gente, sinceramente, nem a boleirada quer, nem o Petralha vai dar o braço a torcer, e eu acho que é de muito oportunismo, e olha, até de certa forma covardia, atitude, não o caráter, atitude covarde, você pegar e falar assim, não, eu sei como fazer. Porra, sabe como fazer? Você contribuiu pro time estar nessa jossa. Você contribuiu pro time chegar na zona de rebaixamento na reta final da temporada. Tu abandonou o barco, velho. Tu abandonou o barco. É óbvio que o Cuca é muito mais treinador que o Lúcio. Só que eu acho que é assim, cara, é você se submeter, é como se você estivesse rastejando a instituição, o Clube Atlético Paranaense, ainda mais o seu centenário, ela não é inferior a ninguém. Petralha, que acha que é maior que a instituição, não é. Cuca, que talvez pense que, nossa, não é. Nenhum jogador é. Ídolo nenhum é. Esse é meu ponto de vista. Então eu acho que é muita pretensão e muito oportunismo um cara que contribuiu pro Atlético entrar nessa merda que tá, agora falar que sabe como reverter a situação. Eu acho que é muito oportunismo, entendeu? Então se eu tivesse que colocar a minha avaliação aqui, ai Capela, mas você prefere ser rebaixado com orgulho ou permanecer na Série A dando um passo pra trás? Nem me dá garantias que o Cuca, se voltar pro Atlético, vai colocar o time na permanência da Série A. Ou tem segurança? Se vocês me derem certeza que 100% volta a Cuca, me dá certeza, mas não tem. Não tem. E outra, não acho nem lá um grande mérito, o Atlético, porque o Atlético não jogou o fino da bola com o Cuca, não tava o fino da bola. Tava muito melhor do que tá agora, mas peraí, tivemos um monte de estagiário nesse curto período. Nós tivemos o Osório maluco. Nós tivemos o Antonello, que não é treinador. Nós tivemos o Varini, que tá começando a carreira agora. A gente tem o Lúcio Gonzalez, que também não é treinador. Porra, colocar qualquer um lá. Eu até citei, colocar o Wagner Mancini, o Guto Ferreira, caras que não são treinadores de elite, são melhores que esses aí que eu citei. Então, peraí, nossa. Parece que o Atlético estava jogando como o Manchester City, o Real Madrid. Calma, calma. Então, assim, não é questão de orgulho. O cara abandonou o Atlético quando o Atlético mais precisava. E não tinha lá tantos elementos e tantos motivos para pegar e sair do clube. Não tinha. Não tinha, tinha acabado de chegar, iniciando um trabalho. Ele que pedia tantas vezes paciência, que era fechado com o grupo e tal, deu uma facada, uma punhalada nas costas dos jogadores e dos torcedores também. Deixou na mão e foi viver a vidinha dele. Então não quero de volta nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro. Eu só queria um treinador. Eu queria um técnico de futebol. Que o Atlético fizesse um investimento. Até porque tem dirigente do Atlético que acha que treinador é tudo igual. E vocês sabem aí de que eu tô falando. Vocês sabem de que eu tô falando. Tá? E eu sei que tem muita gente que pensa assim. Por isso que vocês ficam aí contratando o Wesley Carvalho, Antonello, de tampão, Lúcio Gonzalez, Varini. Vocês são gênios da bola. Vocês não entendem nada de futebol. Vocês não entendem nada de futebol. Tá certo? Então é isso, gente. Eu não gostaria do retorno do Cuca. Mas eu fui voto vencido pelo menos na minha enquete aqui do Twitter. Eu quero saber a sua avaliação. Você, torcedor, pensa como eu? Pensa diferente? Você traria um outro treinador? Eu traria. Mesmo em reta final de temporada, tira o Lúcio. Tira o Lúcio Gonzalez, ele é muito fraco. Muito ruim. Não tem entendimento, é paneleiro. Paneleiro com força. Eu vou estar no jogo no Morumbi, obviamente na torcida visitante do Furacão. E se eu tiver condições de ir para a zona mista, que eu estou credenciado, eu vou fazer questionamentos para o Lúcio Gonzalez sem dúvida alguma. E vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir, sempre mantendo o nível e o respeito, mas tem que ouvir, porque tá uma vergonha isso aí. Fica colocando os amiguinhos, os caras que jogaram juntos, põe quem merece. Põe quem merece. Vou dar um exemplo aqui. Chega do Kaique Rocha. Chega do Kaique Rocha. Chega! Chega! Põe o Marcos Vitor. Eu quero ver o Marcos Vitor jogar. Eu não vi esse cara jogar. Ah, mas ele pode ser muito ruim, treinar mal. Dane-se. Dane-se. Eu quero ver esse cara jogar. Eu não vi esse cara jogar ainda. Ninguém viu esse cara jogar ainda. Esse cara tem que ter uma sequência. Ah, mas ele treina mal. Dane-se, cara. Eu prefiro um cara que treina mal, mas joga bem, do que o cara que joga bem e treina mal. Você entendeu? Treina bem e joga mal.
dá mais, cara. Não dá mais pra continuar com as mesmas escalações porcarias que ele vem fazendo pra poder agradar fulano, ciclano e beltrano. Vá pro inferno, tá? Então, essa é a minha avaliação. Coloca aí nos comentários o que você pensa. Pensa diferente? Pensa assim como eu? Coloca aí que eu quero debater com você. Vejo tudo que vocês mandam aqui no nosso chat. Por mais que sejam muitas mensagens, podem ter certeza que eu fico lá com a barrinha de rolamento. Às vezes eu respondo, às vezes eu dou um likezinho, às vezes dou um dislike. Tô brincando. Eu sempre sou um cara... Por mais que a pessoa xingue, cara. E recentemente eu vi muita gente dando umas cornetadas aí. Tá tudo certo. O importante é dar moral pra gente que faz crítica construtiva, que eu super aceito. Elogios, por que não? Sem dúvida alguma. Mas gente que chega pra lançar ódio, xingar, isso aí, velho, posso falar? Eu deito a cabecinha no travesseiro todo dia com alegria. E você, com essa energia péssima, você vai continuar com ela. Beleza? Até a próxima, galera. Vamos, Furacão. Estaremos no Morumbi, se Deus quiser, com uma vitória. Nós.